everybody! How are you today? Como estão todos hoje? E aí, ready to study? Pronto para estudarmos um pouquinho de inglês? Então, olha só, vamos dar uma olhada no nosso conteúdo. Então, hoje é a aula 110, a de língua inglesa. O assunto é future, mas o future com be going to. Bom, então esse assunto está super interessante, peço que vocês fiquem bastante atentos, ok? Se concentrem, dê uma paradinha aí no chat e se concentrem aqui na aula junto comigo. Vamos dar uma olhadinha no pequeno texto aqui, certo? Vamos dar uma olhada aqui, gente, sobre um pouco da Inglaterra, certo? Então aqui nós temos um pequeno texto sobre esse país, que England is a country, é um país. Um country that is part of the United Kingdom. Que é o United Kingdom, o Reino Unido. Ele faz parte do United Kingdom. Então, it shares and borders with Scotland. Então, it shares land and borders, ele faz fronteira com outros países. Com quem? Com Scotland, que é a Escócia, né? To the north, para o norte. And Wales, né? O país de Gales, to the west, para a parte do oeste, certo? Tem mais algumas coisinhas sobre ele, não é? With over 53 million inhabitants, England is by far the most populous country of the United Kingdom. Então, ele tem mais de quantas pessoas aqui? 53 milhões de habitantes. Então, ele é um dos países mais populosos, most populous country of the United Kingdom, que é do Reino Unido. Tudo bem? Então, pequenas informações sobre este país. Agora eu quero que vocês fiquem atentos a um trecho de vídeo. Nós vamos apresentar um diálogo que mostra um pouquinho da utilização do be going to, futuro com be going to. Pay attention. I am not going to study in England next semester, Vicky. Why? Are you going to stop studying? No way. I decided to wait until next year. All my family is going to live with me. Wow, that's amazing! Bom, então vocês puderam acompanhar esse pequeno diálogo entre as nossas personagens. Então agora a gente vai voltar um pouquinho mais com ele novamente. Eu vou só comentar o que elas estão falando aí nesse diálogo, porque elas estão utilizando o futuro com be going to. Então acompanhem comigo que eu vou comentando sobre esse vídeo. Vamos dar uma olhada novamente. Bem, people, então a nossa primeira personagem, ela fala assim, I'm not going to study in England next semester, Vicky. Ela disse, I am not. Olha ali, apareceu not, então é algo negativo, né? Uma frase negativa. Eu não vou. Olha o going to aparecendo aí. O que ela não vai fazer no próximo semestre, no próximo semestre? I'm not going to study. Eu não vou estudar. Ela está informando a colega dela. E elas continuam o diálogo, né? Falando sobre isso. E a colega pergunta, why are you going to stop studying? Why significa por quê? Are you going to, novamente going to aparecendo aí, né? Você vai o quê? Stop. Stop é o verbo parar. Stop studying. Você vai parar de estudar? Não, será que ela vai parar de estudar? Vamos ver o final do diálogo então. Será que é isso que ela quer dizer? Olha só, people, no way, não, nem pensar, no way. I decided to wait until next year. Eu vou esperar até o próximo ano. Por que será? Oh, my family is going to live with me. Toda a minha família vai morar comigo. Is going to. Novamente aparecendo going to como futuro aí. Que legal, né? A família vai morar junto com ela. Então, quero que vocês... ainda tem mais um pedacinho ali. Wow, that's amazing. Muito legal. Bem, então sobre esse vídeo, quero que vocês acompanhem agora algumas palavras que foram utilizadas, né, nas frases. No caso, alguns verbos, vamos dar uma olhada neles. Então, nós temos aí o verbo share, compartilhar, decide, decidir, verbo to be, ser, estar, stop, parar, study, estudar, live, viver, wait, esperar. Agora, acompanhem comigo aqui, people, essa frase que diz o seguinte. Be going to. Quais são os elementos que eu preciso para fazer uma frase no futuro com be going to? Olha aí, acompanhe comigo. Temos aí sujeito, o be going to, esse be é o verbo to be, certo? Verbo principal. Esses são os principais elementos que eu preciso para formar uma frase. O exemplo abaixo segue, não é? Diz assim, all my family, toda a minha família, que é o sujeito, is going to. Por que foi utilizado o is?
porque é ela a família. Então, o verbo to be é o is, está no presente. Is going to, qual é o verbo principal? Live, viver ou morar, live with me, comigo. Tudo bem, people? Então, quando a gente vê aí o uso do be going to, eu preciso sempre desses elementos. Sempre o sujeito, né, iniciando a frase, né, numa frase afirmativa. Depois o be going to, seguido do verbo principal. Então, esta frase é uma frase afirmativa, tudo bem? E agora vamos ver um pouquinho mais sobre be going to. Vamos ver a próxima cartela. Bom, olha só, agora acompanhem comigo, nós temos aí o be going to na forma negativa, negative form. Acompanhem comigo os elementos que nós temos aí, ó, sujeito, novamente o be, só que agora o be vem acompanhado do not. O not tem que aparecer, tá, people? Se a frase é negativa, ele tem que estar presente. E ele fica logo depois do verbo to be. Seguido de quem? Do going to, que é o going to que indica o futuro, seguido do verbo principal. Olha só os elementos que acompanham comigo na frase. Então, o sujeito quem é? I, eu. O verbo to be, que concorda com o pronome I, é o am. I am, seguido do not. I am not going to. Cadê o verbo? Qual é? Study, que é o verbo principal. Eu não vou estudar. I'm not going to study in England, na Inglaterra, next semester. No próximo semestre. Então, lembre-se que sempre o not, ele vem logo depois do verbo to be. Essa é a posição dele dentro da frase. Vamos ver mais um pouquinho da forma negativa? Acompanhe aqui comigo. Então, olha só, nós temos aqui também o not utilizado com os pronomes do plural. Como, por exemplo, we, que significa nós. Olha aí, o verbo to be já conjugou diferente. We are not, não é? Certo? Seguido do not. Going to. Depois quem vem? Verbo principal. Spend our vacation in London. Então, nós não vamos gastar não vamos passar nossas férias lá em Londres. Então, aqui na forma negativa, você observa a mesma sequência que a gente viu no exemplo anterior. Sujeito, o verbo to be, no caso, are, seguido do not. Going to. Se você não colocar o going to, a sua frase não está no futuro, tudo bem? Seguido de quem? Do verbo principal, no caso aqui, o spend. Vamos ver mais um exemplo? Para deixar bem claro para vocês, né? Forma negativa com be going to. Então aqui, ó, I'm not going to. No caso, ela utilizou uma forma contraída. I'm, que é a mesma coisa que I am. Tudo bem? I am ou I'm not going to have any difficulty with English language. Então, eu não terei nenhuma dificuldade com a língua inglesa. É isso que o rapaz aqui está comentando, né? Eu não terei, nesse caso, nesse sentido aqui, é o quê? Futuro. Por quê? Porque ele utilizou o going to, na forma negativa. E como é que é a forma interrogativa? Vamos acompanhar aqui comigo? Olha só, people, super simples, muito fácil de ver a forma interrogativa. Olha lá. Be, começando a sua frase, que é uma pergunta, seguido de quem? Do sujeito. Em seguida vem quem? O going to. Então ficou uma ordem um pouquinho diferente do que vocês estavam vendo, não é? Mas é porque é uma pergunta, essa frase é interrogativa. Em seguida nós temos o verbo principal e dependendo da sua frase tem complemento ou não, tá? Nesse caso aí, como é que ficou essa frase de exemplo? O verbo to be é o are, seguido do sujeito you, em seguida going to. E o verbo principal, que nesse caso é study. Are you going to study? E o complemento English this weekend. Você vai estudar inglês este fim de semana? Então você observa aí a imagem, né? De uma menina concentradíssima, não é? Então, are you going to study English this weekend? Você vai estudar inglês este final de semana? Então, vamos ver mais um exemplo sobre o be going to na interrogative form. A pergunta agora é: is, que é o verbo to be, iniciando a pergunta, sujeito Alison, seguido do going to. Is Alison going to que? Qual é o verbo principal aí? Get married. Casar-se, get married.
E o complemento é this year. Is Alison going to get married this year? A Alison vai se casar este ano, this year? Então, observe sempre essa ordem da pergunta. Sempre o sujeito, né, no caso aí, vem depois do verbo to be. Tá? Essa é a ordem agora. Então, o verbo to be inicia o sujeito da frase, seguido do going to. Em seguida, o verbo to be, verbo principal, perdão, seguido de quem? Do complemento. Complemento da frase, dependendo da sua frase, né, caso tenha. Vamos ver mais um pouquinho do be going to na interrogative form. Agora nós temos mais um outro exemplo, people. Olha aí. Are you going to recite a poem? Onde estão os elementos aí nesta ordem? Observem. Primeiro, iniciando a nossa pergunta, o verbo to be, que é o are, concordando com o sujeito, que é you. Are you? Are you? Seguido de quem, gente? Going to. Tem que aparecer, people? Tem? Sim, esse going to aqui indica que a sua frase está no futuro. Então, ele tem que aparecer. E nesse caso, ele vem logo depois do sujeito aí, na forma interrogativa. E depois, seguindo os elementos, nós temos quem? O verbo principal. Recite a poem. Então, você vai recitar um poema? Are you going to recite a poem? Então, essa é a minha frase interrogativa aí com be going to. Temos mais exemplos? Sim, let's see here. Nós temos aí, ó, o verbo to be, iniciando a nossa pergunta. Sujeito quem é? Are they, certo? Are, verbo to be, they, sujeito, seguido do going to. Verbo principal quem é, people? Have, verbo ter ou possuir. Are they going to have a big surprise? Eles terão uma ótima, uma grande surpresa? Are they going to have a big surprise? Eles terão uma grande surpresa? Certo? Então, todos esses elementos vocês vão encontrar nesta ordem, ok? Então, sempre o verbo to be iniciando a pergunta, seguido do sujeito, né? Sempre concordando um com o outro, tudo bem? Depois quem vem? O going to, ele tem que aparecer, porque é ele que indica que a sua frase está no futuro, going to. Em seguida, o verbo principal e dependendo da sua frase vai ter um complemento ou não. Tudo bem, people? Agora quero que vocês acompanhem um pequeno diálogo também para reforçar um pouquinho mais sobre o be going to. Acompanhem. What are you going to do next semester? I'm gonna study in Ireland. For how long? Well, I think 2 semesters at least. Great! I thought about something like that too, but I'm going to Wales. Bem, mais um outro diálogo, ainda reforçando sobre o nosso assunto de hoje, que é be going to, futuro com be going to. Vamos acompanhar novamente o diálogo para ouvir o que eles estão comentando. What are you going to do next semester? I'm gonna study in Ireland. For how long? Well, I think 2 semesters at least. Great! I thought about something like that too, but I'm going to Wales. Bom, people, vocês ouviram um pequeno diálogo aí entre os nossos rapazes, tá? Eu vou voltar ao diálogo rapidinho para a gente ver o que eles estão comentando, tudo bem? Então acompanhe comigo no meu comentário aqui. Então, what are you going to do next semester? O que você vai fazer no próximo semestre? Então ele perguntou para o amigo dele. Vamos ver a resposta. Ainda ele está usando going to, certo? Olha aí, people. I'm going to study in Ireland. Eu vou estudar na Irlanda. Ele usou um pouquinho diferente, né? O going to. For how long? Por quanto tempo? E ele responde, well, I think 2 semesters at least. Bom, mais ou menos 2 semestres. Pelo menos, né? Yay, great! I thought about something like that too. Eu pensei em alguma coisa sobre isso também. But I'm going to Wales. Oh, mas eu vou, ok, para o país de Gales. Bom, ele pensou em fazer a mesma coisa que o seu colega, mas ele mudou de ideia. Quero agora que vocês observem uma pequena coisinha que vocês viram lá no vídeo. Vamos ver comigo aqui. Olha só, be going to também pode ser be gonna. Gonna is a contraction, uma contração do be going to. And it's used in informal situation. É usado uma situação informal. I'm gonna to study in Ireland. I'm gonna, eu vou estudar na Inglaterra. Ou na Irlanda, perdão. She's gonna show you. Ela vai mostrar a você. E só para reforçar um pouquinho mais, vamos ver os verbos que foram utilizados nesse dialogue.
Então, os verbos foram get, pegar, obter, tornar, adquirir, work, trabalhar, recite, recitar, have, ter, think, pensar, show, mostrar, buy, comprar e do, fazer. Bem, espero que vocês tenham acompanhado bem o nosso assunto de hoje, que foi o be going to, futuro com be going to. Agora nós vamos ver as nossas questões da interatividade. Bem, na question number 1 nós temos reescreva as sentenças a seguir na forma negativa. Tá muito fácil essa questão número 1, hein? Só reescrever na forma negativa, hein, people? Então, letra A até a letra D. Questão número 2. Reescreva as seguintes sentenças na forma interrogativa do be going to. Mais fácil ainda, forma interrogativa. Vamos lá, eu tenho certeza que vocês vão acertar todas. Até daqui a pouquinho.
Hello again. Vamos conferir então a resposta de vocês. Lembre-se, viu? Reescreva as frases, ok? Eu estou tão acostumado para marcar, não é? Reescrever demora um pouquinho, né, people? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, quem estava comentando, certo? Quem fez aqui as frases. A Daniela respondeu a letter A. Thank you, Daniela. Depois a gente confere, viu? Fez a forma negativa, né, Dani? Thank you so much. Quem mais está comentando aqui? Vamos lá. Olha, o Guilherme tá aqui, estava comentando. Lá da Escola Reinaldo Thompson. Então, um abraço, né, para essas escolas que estão participando, os alunos participando dessas escolas, né? Tanto aqui como no interior. Um abraço bem legal, bem forte para todos. Uma big hug. Quem mais? Olha o Rafael também respondeu a letter A na forma negativa. Thank you, Rafael. Vamos já conferir, tá bom? Quem mais está aqui conosco também? Coronel Pedro Câmara, olha só. Temos também alunos desta escola. Thank you so much. Quem mais? O Rafael também respondeu a outra frase, não é? Forma negativa, certo? E lembrando que é reescreva, tá, people? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Quem mais? Deixa eu ver se eu passei alguém aqui. A Iânia, isso? Olha, respondeu também a letter A na forma negativa. Thank you so much. Obrigada pela participação. Quem mais estamos aqui? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver quem mais. Ué, cadê as frases de vocês, people? Vamos lá, podem responder aí. Também quero ver quem é que está participando, né? De onde é a sua escola? Qual é a sua escola? Coloca aqui para a gente ver também. Quem mais está aqui conosco? Vamos lá. Bom, então a gente agradece, não é? Tem o Fernando também que colocou a frase da questão 2, não é? Na forma negativa. Questão número 1. Thank you. Bom, people, então só reforçando, né? Esse assunto que a gente acabou de ver agora foi o be going to, o futuro com o be going to. Então, quando a gente quer falar de futuro, a gente tem duas formas. Tem um be going to e tem um will. Então, a gente falou hoje sobre o be going to. Ele é muito simples. Por que é o be going to? Porque você vai sempre utilizar o verbo to be, né? O be going to, é o verbo to be. Então, qual é o verbo to be? São só 3 formas na forma afirmativa. É o is, am e o are, tudo bem? Vai depender da conjugação que você utilizar o pronome, tudo bem? Dependendo do pronome que você utilizar, a conjugação vai ser is, am ou are, tudo bem, people? Então, a gente vai dar uma conferida aqui nas respostas para ver se está tudo ok. Porque a maioria respondeu a forma negativa, não foi? Eu não vi aqui quem comentou na forma interrogativa, não estou vendo aqui, people. Olha, a Esther também fez a forma negativa, certo? Quem mais? Olha, o Adalton lá da Escola Rosa Sveni, é isso? Rosa Sveni. Hello para essa escola, todos os students de lá, um abraço. Thank you so much pela participação de vocês. Bom, escola também Reinaldo Thompson, né? Acho que eu já falei dessa. Agora vamos dar uma conferida nas nossas respostas, vamos lá. Olha só, people, o que eu pedi para vocês fazerem, não é? Reescrever, tá? Você vai reescrever a primeira questão na forma negativa. Então, o que você precisa para fazer uma frase na forma negativa do be going to? A palavra é not. Not. O que você precisa? A palavra not, ok? Mas onde esse not vai ficar? Olha aqui, observe. Na letter A. I am not. Logo depois do verbo to be. Na letter B, onde ele ficou? They are not. Logo depois do verbo to be. Na letter C, onde ficou? Is not. Logo depois do verbo to be. Na letter D, a mesma coisa. O not foi posicionado logo depois do verbo to be. Então, quando você escreve a sua frase, não é? Com o be going to, esse not vai ter que aparecer aqui, ó, logo depois do verb to be. E a sequência da frase, como é que vai ser? Vai continuar com going to, ó, going to, going to, going to, going to. Seguido de quem, people? Verbo principal, eat.
study, buy, go out. Esses são os verbos principais que você vai utilizar para formar, né, a sua frase na forma negativa. Mas lembre-se, onde que vai ficar o seu not? Logo depois do verb to be, tudo bem? Então é muito simples, é só você lembrar desse posicionamento do not na sua frase e você segue a sequência dos elementos. O going to, que tem que aparecer, que a sua frase é futuro, ele é que indica o futuro, o verbo principal, em seguida o complemento da sua frase. Dependendo dela, você vai ter um complemento ou não, tudo bem? Agora nós vamos ver a próxima resposta, da question number 2. Então, essa outra, people, eu pedi para que vocês reescrevessem na forma interrogativa. Então, observem, está em destaque aqui o verbo to be, porque é ele que vai iniciar a frase. Então, é só você fazer a sua mudança. Onde você tinha o sujeito, o verbo to be, agora é o verbo to be que inicia, ó, is, are, e sempre concordando com o sujeito, ó, they, are they, he, is he, you, are you, ok? Aqui você tem my mother, né? My mother é mesmo que ela, que é she. Então, o verbo to be concorda também com esse sujeito. Então, tá aqui, ó, verb to be, sujeito, não é? My mother, you, he, they. Depois quem vem, people? O going to, verbo principal come, study, make, retire. E o complemento da frase, seguido também, né, do ponto de interrogação, people. Não pode esquecer dele, certo? Então, você finaliza belamente a sua frase. Então, thank you so much pela participação de todos. See you! A sua aula continua no próximo vídeo.